Saudações rubro-negras flageniais, o Flamengo não para, Emerson Royal é do Mengão, Samuel Lino talvez, mas as tratativas estão muito avançadas, vitória histórica fora de casa. A gente demorou um pouquinho, mas vamos falar sobre isso. Bastidores fervendo com a demissão no DM e o vestiário, como que fica? Blindado! Fica com a gente que esse vídeo tá recheado de bomba, análise e bastidores quente. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial e acione o sininho da notificação. O Flamengo está on no mercado, contratação bombástica, vitória histórica e bastidores pegando fogo. Pessoal, Emerson Royal chega ao Flamengo. O lateral direito Emerson Royal, ex-Milan e Tottenham, agora é do Mengão. A negociação que parecia encaminhada com Besiktas tomou outro rumo quando o Flamengo entrou na jogada com uma proposta definitiva, 9 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais. O jogador, que inicialmente não pensava em voltar ao Brasil, foi convencido pelo projeto rubro-negro e, claro, pela aproximação com a seleção. Pessoal, a ambição do Emerson Royal é clara, né? Retornar à seleção brasileira. Almejar a Copa do Mundo de 2026. E isso, pessoal, é lógico que ele olhou para o Flamengo e falou assim, se eu for para o Flamengo, vai ficar mais fácil, porque quem joga no Flamengo tem mais visibilidade, os antes que nos ouçam sim, porque isso é um fato. Ele preferiu ir para o Flamengo porque a visibilidade é maior, gente. Muito maior do que qualquer time do Brasil hoje, né? Ele é um lateral direito que se destaca por ser um jogador de corredor completo, né? Fazendo tanto a função defensiva quanto a ofensiva ao longo de toda a lateral direita no campo. Ele tem uma característica importante, pessoal, de percorrer o corredor inteiro com alta velocidade. Isso daí o Felipe Luiz vai dar risada, né? Porque ele ama isso, a intensidade, contribuindo em transições rápidas entre defesa e ataque, com ultrapassagens, experimentações constantes. No Milan, por exemplo, sua eficácia de passe, cara, era alta, chegando a 90%. Quer dizer, chega também com esse nível também de saída de bola. Passe, né, 90% de acerto nos passes. Isso é importante para a saída de bola. Para o jogador hoje, né, que quer jogar no Flamengo, na linha defensiva, ele tem que saber sair jogando. E para saber sair jogando, esse nível de passe, né, tem que ser muito alta, né? Essa eficácia de passe tem que ser muito alta para jogar no Flamengo. E ele tem essa característica, né? Isso é muito importante, né, para a linha defensiva, né, controlada, vamos dizer assim. No Flamengo também exige-se, cara, que o lateral direito faça o corredor todo, né? Função que Emerson Royal já exerce na Europa, ou que é visto como um ponto positivo, né, para o clube. Em termos táticos, ele é um lateral de extensão de campo, né, que combina velocidade, técnica e resistência para cobrir tanto suas obrigações defensivas, né, quanto apoiar, né, bastante no ataque, que é um pouco também da característica que o Wesley, né, tem. Apesar disso, há uma ressalva, né, de que seu estilo ofensivo pode não ser tão incisivo quanto o de seus antecessores no Flamengo, mas sua capacidade física e movimentação tática compensam isso, né? Resumindo, pessoal, aqui, o Emerson Royal é um lateral de alto ritmo, né? Com boa segurança na posse e forte presença física, que isso equilibra, né, bem a defesa
e ataque, sendo capaz de fazer toda a lateral direita, como a gente já falou, com movimentações, né, em profundidade e apoio ofensivo constante. Excelente contratação, pessoal, excelente contratação. O Flamengo não está gastando 1/3 do que está vendendo o Hélio por um jogador de alto nível, um jogador que estava até ontem jogando na Europa, né? Alto nível e jovem, né? Ele não é um jogador velho, tem 26 anos, se eu não me engano, tá? Vamos para o próximo bloco, então, pessoal, falar do Samuel Lino, né? O Flamengo está próximo de contratar o atacante Samuel Lino, atualmente no Atlético de Madrid. A negociação está bem encaminhada e o clube carioca fez um investimento pesado, próximo de 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais. Samuel Lino deve atuar principalmente como ponta esquerda, sua posição de origem, mas também pode jogar como ala em esquemas táticos com linha de defensores, o que o torna uma peça vertical para o técnico Felipe Luiz, né? Samuel tem características de velocidade, dribles curtos e boa leitura de jogo, sendo adequado para dar profundidade e imprevisibilidade ao ataque do Flamengo. Isso o Flamengo está buscando, né? Os nossos não estão fazendo isso, com habilidade para enfrentar a última linha de defesa adversária em situações de 1 contra 1, né? Aquele negócio de 1 contra 1 que a gente... Aquele negócio de chegar na linha de fundo e passar para trás e voltar a jogo e não sei o que, não driblar naquela posição. Isso, inclusive, o Felipe Luiz falou numa das suas coletivas que ele incentiva esse 1 contra 1, né? E a gente vê, na maioria das vezes, os pontas chegando ali próximo da linha do fundo, podendo fazer esse drible, podendo fazer esse 1 contra 1 e jogando a bola para trás. Então, isso daí é um ponto muito positivo, né? A chegada dele se soma a outras contratações importantes do clube, né? Como Saúl Ñíguez e Emerson Royal, mostrando um projeto ambicioso com jogadores experientes na Europa. Além disso, né, Samuel Lino já teve uma passagem pela base do Flamengo no início da carreira, onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, embora tenha enfrentado dificuldades de adaptação na época. Pessoal, Samuel Lino é um atacante brasileiro que atua principalmente como ponta esquerda, a gente falou aqui agora, mas também pode jogar como ala ou meia pelos dois lados de campo. Suas principais características são velocidade e explosão. Ele é rápido e usa essa velocidade para dar profundidade ao ataque, trazendo imprevisibilidade, pessoal, que é o que a gente precisa nesse ataque, né? E perigo no 1 contra 1. Habilidade no drible. Samuel tem facilidade para driblar dribles curtos e mudança de direção, o que torna difícil de ser marcado. Força física, além da velocidade, ele conta com boa resistência e presença física, ajudando tanto na finalização quanto na disputa com defensores. Capacidade de passe, consegue dar bons passes, criando chances para os companheiros, né? Versatilidade tática, pode atuar como ponta, ala ou meia, ou torna uma opção flexível, né, para diferentes esquemas de jogo. Experiência europeia, a gente já falou, jogou no Gil Vicente, Portugal, Atlético de Madrid e Valência, Espanha também, onde atuou na Liga dos Campeões e foi destaque, tá, em gols e assistência. Perfil de jogador ofensivo com boa leitura de jogo, atua bem no apoio ofensivo, buscando espaços e finalizações. Samuel também teve passagem pela base do Flamengo, a gente já falou aqui, né? Ganhou a Copa Júnior 2000 de São Paulo, né? Júnior de 2018. Seu estilo é especialmente valorizado pela capacidade de velocidade e habilidade para romper defesas adversárias, sendo visto como um atacante decisivo para fortalecer o Flamengo. Na ponta esquerda, jogador com características que Felipe quer se concretizado, será uma grande, mas uma enorme contratação do Flamengo. Resumindo, Samuel Lino será um reforço ofensivo de peso para o Flamengo na temporada, com um perfil de ponta ágil
e técnica refinada, completamente completamente, né, sendo um jogador com as características que o Felipe Luiz gosta. E com isso, tanto Cebolinha quanto o Michael perdem ainda mais espaço no elenco do Flamengo e a tendência, né, é que deixem o clube até o fim do ano. Everton Cebolinha já começa a ser especulado no Grêmio, mas a preferência dele segue sendo uma transferência para o exterior. Já Michael, que não conseguiu se firmar desde sua volta, recebeu uma proposta do Al-Ahly, clube da segunda divisão da Arábia Saudita. O cenário está claro, ambos devem abrir caminho para a renovação do elenco rubro-negro, e essa proposta o Flamengo aceitou, mas o Michael não aceitou. Vamos pro próximo bloco aqui, o bloco número 3, né? Falar do Wesley, né? Wesley rumo a Roma, né? A chegada de Royal abre, né, espaço para a saída de Wesley, que deve seguir para Roma, né? Parece que não joga mesmo mais contra o Flamengo, que se despedida despedida do Flamengo, né, com o gol da vitória, né? Se despede do Flamengo com o gol da vitória contra o Bragantino. Pessoal, é aquilo que a gente já vem falando aqui no canal, com a chegada do Royal, né? O Flamengo tinha, né, tem na realidade um acordo aí verbal com o Milan, que só liberaria o Wesley depois da contratação de um lateral direito, né? Com a chegada do Royal, marcada para amanhã, sábado, o Wesley dificilmente volta a vestir a camisa do Flamengo, mas é preciso reconhecer, o garoto teve uma resiliência impressionante, mesmo com muitas vaias, conseguiu dar a volta por cima e mostrou personalidade. E é por isso, pessoal, tá, que eu bato sempre nessa tecla. Tem que ter paciência com a base. Tem que ter paciência com a base. Nem todo jogador vai estourar de cara, mas quando tem qualidade e apoio, pode render muito. Fica o exemplo, tá? Vamos continuar aqui no próximo bloco, tá? Vitória histórica, né, pessoal? Vitória histórica, tá? Histórica do Flamengo, né? Depois de 29 anos, né? 29 anos, o Flamengo voltou a vencer o Red Bull Bragantino fora de casa. Foi de virada, com destaque, né, para Léo Pereira e o garoto Wesley, né? Na realidade, a gente também tem que destacar aqui o Everton Araújo, outra promessa da Brás, que, ó, neguinho fica, ó, só aqui, ó, criticando. Ele fez uma excelente partida, seguro, tá? Como primeiro volante ali, resolveu muitos dos problemas que a gente tinha depois que o Alan, né, foi poupado, né? E o problema do Pulgar. Então, assim, calma. A gente tem que ter paciência com esses jovens. Paciência, pessoal. Porque eles vão dar frutos. Eu não tenho dúvida. Não é possível que um time bicampeão da Libertadores, sub-20, campeão mundial, e vai fazer agora a final contra o Barcelona, de outro mundial, não tenha jogadores com capacidade para jogar nesse time profissional do Flamengo. É um absurdo a gente pensar que não tenha qualidade para isso. Eles têm qualidade. Agora, a torcida tem que fazer a parte dela também e apoiar esses jogadores, tá? Detalhe, né? O gol da virada teve início numa jogadaça do uruguaio Vina, que voltou de lesão com tudo, né? Pessoal, outra coisa que eu vou falar do Vina. O pessoal já está falando que o Vina tem que entrar como titular. Não pode acontecer, porque ele ainda está em recuperação. É lógico que já aumentou a minutagem dele nesse jogo. Eu acredito que no jogo contra o Atlético vai aumentar essa minutagem. Porém, tá?
Eu não acredito que ele entre como titular. Eu acho que Varela vai continuar entrando ali e o Vina vai pegar, tipo assim, mais minutagem. Pode ser que o Felipe arrisque, mas ele vem falando tudo. Gente, eu não estou falando o que eu acho também, não. Eu acho isso e o Felipe vem falando isso nas coletivas. Tá? Que ele está retornando de 10 meses de lesões, então tem que ir com calma. A não ser que ele já tenha realmente como é que eu posso dizer? Retornado fisicamente ao nível que o Felipe acha adequado para colocar ele como titular contra o Atlético Mineiro. Tá? Seguimos aqui, Felipe Luiz exaltou a força do grupo, destacou a atuação inédita fora de casa e elogiou muito nomes como Everton Araújo, Vina e o Wallace Yan. A gente vem falando aqui, aspas, para o Felipe Luiz, tá? Vamos lá, aspas para o Felipe Luiz, né? Esse grupo é blindado de amigos e de irmãos. Olha só para você, vou repetir. Esse grupo é blindado de amigos, de irmãos. Por que ele falou isso? A gente vai comentar sobre isso aqui, essa fala do Felipe Luiz aqui. Com essas palavras, Felipe Luiz deixou bem claro, tá? O vestiário do Flamengo segue firme, mesmo com todas, pataquadas, os problemas nos bastidores, que convenhamos, não são poucos. Essa é a realidade, não são poucos. E convenhamos, não são poucos, pessoal. Temos um presidente que apostou em um diretor de futebol remunerado e trouxe um médico renomado. E o resultado? 2 profissionais, tá? 2 profissionais que protagonizaram, no caso, né? Bolas fora inacreditáveis. Expuseram jogadores, criaram crises desnecessárias e mostraram total falta de sensibilidade, patético, pífio, como diz Mauro César Pereira. Ainda bem que no meio de tanto erro, o Flamengo segue sustentando pela sua maior riqueza, a nação rubro-negra. Vamos para o próximo bloco aqui, pessoal, falar um pouquinho, né, da demissão do Runco, né? Runco foi demitido aqui do Flamengo, crise interna, a vitória veio, né? Mas o extracampo também foi agitado. José Luiz Runco, chefe do DM, né, do Departamento Médico, foi demitido após vazar mensagens polêmicas sobre De La Cruz. Runco afirmou que o uruguaio tem uma lesão crônica e irreversível. A diretoria não gostou, o staff do jogador menos ainda, e a demissão veio horas antes da bola rolar. Lamentável e revoltante, né, pessoal? Agora é bom que ele se prepare, porque provavelmente, tá, o De La Cruz vai acionar a justiça e, se não o fizer, estará prestando um desserviço à sociedade. O Dr. Runco simplesmente rompeu, tá, com tudo que jurou como profissional da saúde. Quebrou o sigilo médico-paciente, expôs um atleta publicamente e precisa responder por isso judicialmente, pessoal. Essa é a minha opinião e acredito que seja também de muitos rubro-negros que prezam por ética, respeito e responsabilidade e que também é uma maneira de defender o próprio Flamengo, que pode ser coautor nessa história, né? Bom, vamos para o próximo bloco aqui, pessoal, né? Vamos para o próximo bloco, tá? Com a vitória do Flamengo, né? Vai a 33 pontos, né? Um atrás do líder Cruzeiro, com um jogo a menos, né? Então ele é líder de pontos perdidos, vamos dizer assim, que o pessoal gosta de falar. E no domingo tem mais. O Mengão recebe o Atlético Mineiro no Maracanã, né? E essa partida a gente vai com tudo, tem que ir com tudo, porque é a prioridade, pessoal. Apesar da gente ter jogos com o Atlético Mineiro depois pela Copa do Brasil, a prioridade é o brasileiro. Temos que pôr isso na cabeça. É o brasileiro. Se tiver que colocar time reserva lá na Copa do Brasil, não tem problema nenhum. Poupar jogadores, que se dane a Copa do Brasil. A prioridade é o brasileiro. E é isso que a gente tem que pensar. Tá? Não adianta a gente querer ganhar tudo.
A gente vai colocar um time competitivo em campo, se tiver que pôr, não tem problema. Mas a gente tem que olhar para o brasileiro e não para a Copa do Brasil. Em termos de prioridade, a Copa do Brasil fica em último. É Libertadores, Brasileiro, depois a Copa do Brasil. Esse é o meu entendimento. Apesar do Flamengo colocar colocou, né, em determinadas situações o brasileiro na frente da Libertadores. Para mim isso não bate. Primeiro, Libertadores. Segundo, Brasileiro. Terceiro, Copa do Brasil. Então, se a Copa do Brasil é o último campeonato mais importante, eles têm que fazer algumas escolhas, né? Principalmente em relação ao desgaste físico dos jogadores, e por isso, tá? Eu acho que o Flamengo tem sim que poupar, se necessário, na Copa do Brasil e não em Campeonato Brasileiro. E aí, nação, gostaram da contratação de Emerson Royal e Samuel Lino? Será que vem? E o Wesley vai deixar saudade? Comenta aqui embaixo, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui é Mengão, aqui é bastidor quente todo dia. Obrigado, pessoal, obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, O Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Flavip e Mundo Bola. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Mengão, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras, pessoal. E até mais!